Muitas vezes as pessoas elas estão aí empacadas, amarradas na vida delas, porque elas estão com seu nível de poder pessoal muito baixo, né? E o que é o poder pessoal? Se a gente for trazer para o campo da energia, porque nós somos energia, nós somos um campo eletromagnético, né? Tem energia circulando aqui. Ele tá localizado no terceiro chakra, né? No nosso chakra umbilical, né? Os chakras são centros de energia, vórtices de energia, que é a nossa relação com o outro, é a nossa relação com as pessoas. E muitas vezes a gente deixa aí o nosso poder pessoal na mão de outras pessoas. Por isso que a gente acaba perdendo aí o nosso poder pessoal, né? Então cada um tem dentro de si esse poder pessoal, o seu poder de se relacionar, de estar com as outras pessoas, mas muitas vezes a gente entrega isso na mão de outras pessoas. A gente entrega isso na mão do marido, do chefe, dos filhos, e aí a gente coloca esse poder na mão dessas pessoas e aí a gente vai perdendo o nosso poder pessoal. Então o poder pessoal, ele tá muito ligado ao que o nosso sucesso que a gente tem. E aqui sucesso, cada um vai definir da forma que achar melhor, porque às vezes o que é sucesso para mim não é o que é sucesso para você. Então, sucesso é igual a poder pessoal. E poder pessoal é igual a quê? A aptidões e atitudes que nós precisamos. Então, muitas vezes a gente vai para cursos, faz um monte de curso, faz um monte de coisa, a gente muda a nossa mentalidade, que são as nossas atitudes, mas a gente não tem aptidões necessárias para aquilo que a gente precisa implementar. Então, o nosso nível de poder pessoal abaixa naquela área. E poder pessoal a gente pode usar em todas as áreas da nossa vida. Então, na saúde, nos relacionamentos, na parte de finanças, na parte profissional, na parte espiritual, na parte emocional. Então, para cada área dessa, a gente tem um certo poder pessoal. Então, tem muitas pessoas que têm um poder pessoal no trabalho altíssimo, mas na área de saúde nem tanto, na área profissional, na área financeira nem tanto. Então, pra gente ter isso, a gente precisa ter aptidões e atitudes. E muitas vezes a gente já trabalha com uma e não trabalha com a outra. Às vezes a gente tem várias aptidões, mas a gente não tem a mentalidade certa. A gente sabe usar as ferramentas, a gente tem várias ferramentas para os nossos negócios, mas a gente não tem aquela atitude empreendedora, a gente não tem aquela mentalidade próspera, rica, de saber investir, de saber colocar aí o nosso dinheiro para funcionar, de saber negociar. Então a gente precisa ajustar isso para que a gente possa ter um nível de poder pessoal. Então, o poder pessoal, como ele está relacionado aí ao nosso terceiro chakra, o chakra umbilical, que é a relação com o outro, muitas vezes como que a gente perde o poder pessoal? Quando a gente se compara, quando a gente está com inferioridade, quando a gente está com perfeccionismo, com comparação, tudo isso faz com que a gente perca o nosso poder pessoal, porque a gente está dando isso para o outro, para outra pessoa, e a gente coloca esse poder pessoal na mão da outra pessoa. Então a gente acaba perdendo o nosso poder pessoal e isso abaixa a nossa confiança e aí abaixa também a nossa autoestima, porque a autoestima ela tá ligada com o quê? Ela tá ligada com a percepção que você tem sobre você. A forma que você se percebe. E a autoestima ela tá ligada a dois fatores, que é a autoconfiança, que é a capacidade que você tem de você ir adiante, de você tomar decisões, e o que mais? E o seu autorrespeito, que tá ligado a você trazer para você a responsabilidade. Então muitas vezes a gente não tem esse autorrespeito e a gente não tem essa autoconfiança. E para eu ficar cada vez mais confiante, eu preciso fazer um processo, né? Eu preciso ter coragem para tomar algumas decisões, aí depois da coragem eu vou aprender com aquilo que aconteceu e aí eu vou repetir, e cada vez que eu vou fazendo esse ciclo eu vou ficando cada vez mais confiante, então eu preciso de coragem. O que é coragem? É agir com o coração, com ação, coração, é colocar o coração. Quando você é corajoso, não quer dizer que você não tem medo, você tem, mas independente do medo, você vai e age com o seu coração, mesmo com medo. E aí você tem coragem, aí você aprende com aquilo que aconteceu, porque tudo aquilo que é novo causa um medo, causa um ressentimento, causa um mal-estar, a gente fica nervoso porque a gente nunca viveu aquela experiência. Então hoje eu estava até conversando com uma mentorada e várias coisas que aconteceram, ela falou assim,
mas eu tô com medo. É medo porque você nunca fez aquilo. Aquilo não tá dentro do seu contexto, não tá dentro da sua realidade. Então ela quer empreender. Só que todo mundo da família dela trabalha de carteira assinada. Então aquilo não está dentro do contexto dela. Então ela nunca vivenciou aquela experiência. Então tudo aquilo que você nunca vivenciou vai causar um medo, vai causar um ressentimento, vai causar, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vai causar uma dúvida. E você vai ficar com aquela indecisão, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. É melhor deixar pra lá. Por quê? Se você vai e aí não dá certo, aí você se frustra e volta. E toda vez que você vai e não dá certo e você volta, vai ter uma hora que você vai cansar. E aí você vai desanimar, sua autoconfiança vai baixar e você vai falar assim, realmente não é pra mim. Realmente eu não devia ter feito isso. Realmente eu devia ter ficado no meu cantinho ali, sem fazer nada, e deixo os meus sonhos pra lá. E aí a gente estava conversando, ela tem sonhos maravilhosos, só que ela não tem essa coragem para ir. Só que essa coragem, o medo continua. Só que o medo ele é criado pela nossa mente. Porque tem o medo natural, né? Se eu tô aqui, vem um leão, é claro que eu vou ficar com medo e é até saudável esse medo, que eu tenho que sair para me proteger, para sobrevivência. A minha amígdala já dispara aqui, alerta, fuga, sai, corre, vai embora, porque você tá correndo perigo. Então a amígdala já dispara, minha pupila já dilata, opa, uma situação de medo, eu tenho que correr. Se você tá numa rua e você vê uma coisa suspeita, o que acontece? Você já fica com medo e aquilo ali já dispara, sua pupila dispara, sua amígdala dispara e você vai correr. Esse é um medo que é saudável, que é um medo protetivo, é um medo que é o quê? Que é real, que é um perigo que está acontecendo real. Mas a maioria dos nossos medos, eles não são reais, né? A nossa mente, ela cria um problema, depois ela cria um problema para resolver aquilo. Então, quando você tem um medo, quando você tem uma coisa, você tem que se questionar. Você tem que começar a questionar. Sair da zona de conforto é uma maravilha, não é mesmo? Isso mesmo. Por que a gente não sai da zona de conforto? Ubuntu, né? Ubuntu Viagens. Por que a gente não sai da zona de conforto? Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente precisa ter coragem. E na zona de conforto a gente já está acostumado com aquela situação. Por mais que a gente não esteja contente com aquilo, a gente já sabe, já faz parte do nosso repertório de experiências. E quando eu preciso avançar em direção a um sonho, em direção a algo novo, a um passo novo, eu não sei o que pode acontecer, porque eu não tenho como controlar o resultado. Quem acredita que vai controlar o resultado vai se frustrar, porque eu não tenho como controlar o que vai acontecer. Eu só tenho como controlar o próximo passo que eu vou dar. Isso eu consigo controlar, porque está dentro da minha zona de controle, de influência. Agora, o resultado final, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho como controlar. Eu tenho como planejar, saber aonde eu quero chegar e saber quais são os próximos passos que eu vou dando. Isso eu consigo controlar. Agora, o resultado final, se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo, eu não tenho como controlar. E toda vez que eu quero ter o controle, que eu quero controlar, muitas vezes as pessoas que querem ter todo o trajeto, tudo definido, são pessoas perfeccionistas e elas não saem do lugar. Porque elas são tão perfeccionistas, e aí nunca vai estar bom, porque tem que estar sempre perfeito, então ela não sai do lugar. Ela nunca sai do lugar. Porque enquanto não estiver perfeito, ela não consegue avançar. Sendo que você precisa avançar independente se vai dar certo ou não, porque você não tem como prever se vai dar certo, você só tem como prever o próximo passo. Então por isso que você precisa do quê? De coragem. Aí você tem coragem, aí você viu que não é esse bicho de 7 cabeças. Aí você aprendeu com aquilo, ou deu certo, ou de repente não deu certo, para você, para sua percepção, mas não tem perder. Ou você ganha, ou você aprende. Você nunca perde. Então essa mentorada, ela chegou pra mim e falou assim: Daniela, mas deu errado aquilo que eu fiz. Aí eu falei assim, vamos ver se realmente deu errado? Aí eu falei pra ela, tá, o que tu aprendeu com isso? Ela, não consigo. Quer dizer, você não consegue ver além do que aconteceu. Ela precisou negociar coisas que ela não fazia e ela quer ter um negócio. Para ela ter um negócio, ela precisa saber negociar. E ela precisou ir negociar. Ela viu que ela consegue dar um jeito.
Porque era impossível para ela. A situação que a gente traçou era impossível. Ela falou para mim: eu não consigo fazer isso. É impossível hoje, nesse momento que eu tô, fazer isso. Ok, eu falei, então vamos só se movimentar. Vamos fazer só um movimento. E aí ela começou a se movimentar. Ela conseguiu aquilo que ela queria. Ela conseguiu o dinheiro para fazer aquilo que ela queria, que ela não tinha. Ela deu um jeito. Ela arrumou. Só que no final não deu certo aquilo que ela estava fazendo. E eu falei, então o que que você aprendeu com isso? Aí ela não conseguiu enxergar. Eu falei, olha, você precisou negociar. Você viu que você tomou coragem pra solucionar, sendo que 19 anos ela tava parada ali esperando e falando que não dava pra sair. Poxa, você avançou um monte, porque você foi procurar, você negociou, você arrumou o dinheiro e aí não deu. Mas olha quanta coisa você aprendeu. Então não foi um fracasso. Foi um super aprendizado. E por causa de uma movimentação. Essa semana teve uma outra também mentorada que ela, por causa de uma movimentação que ela fez na casa, aquilo virou um negócio para ela, porque ela pegou gosto e ela estava querendo mudar o trabalho dela. E aí ela pegou gosto por isso que estava acontecendo e agora vai surgir um negócio. Então, quando a gente fala que é pensamento, sentimento e ação, é isso. Só que a gente acha que a ação é uma coisa enorme que você tem que fazer. Não é uma coisa enorme, é um pequeno passo. O que essa outra fez? Foi uma limpeza na casa dela, uma organização na casa dela. Ela viu quantas coisas ela tinha ali que ela poderia vender. Ela começou a vender, pegou gosto por vender aquilo e agora vai montar um negócio de vendas. E que vai virar um negócio para ela. Então você vê que é uma pequena movimentação. Essa outra ela foi procurar uma casa que ela queria, negociou, arrumou o dinheiro, sendo que era impossível para ela. Então muitas vezes a nossa mente ela cria uma coisa impossível e ela te paralisa ali e ela te coloca que aquilo não é possível. Mas por quê? Porque não está dentro da sua realidade, porque você entregou o seu poder pessoal na mão de outras pessoas que falaram para você que isso não era possível, que você nunca ia sair desse lugar que você estava, que você nunca ia conseguir ir avante e além daquilo que você tem, que aquela sua realidade é só essa e que você vai ter que ficar nessa sua realidade aí para sempre. Então muitas vezes a gente pede conselhos aí para pessoas que não é por mal, mas é porque não tá dentro da realidade delas. Então elas vão o quê? Elas vão te aconselhar a você não ir, a você não fazer, a você não avançar, porque não tá dentro da realidade dela e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Só que a gente precisa prestar atenção na mão de quem a gente está dando nosso poder pessoal. É na mão do governo? Dando nosso poder para os nossos filhos e também não tendo a nossa identidade? Porque a gente cria uma autoimagem. Então eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho uma autoimagem. Vou falar as imagens que eu tenho. Eu sou Daniela, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu tenho um marido, eu sou casada com o Márcio, eu tenho um emprego. Isso é uma imagem que eu criei minha. Aí eu sou Daniela, eu sou filha do Giovanni, da Alice, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, outra imagem, que eu sou filha. Eu sou Daniela, trabalho num emprego tal, que tal, ganho tal, tenho a posição tal, cargo tal. É uma outra imagem. Só que vejam que as imagens, elas podem ser modificadas. Eu posso recontar essa história, porque essa imagem fui eu que criei uma autoimagem baseada naquilo que acontece na minha vida. Então, a autoimagem que a gente tem da gente, ela pode ser modificada, ela pode ser alterada. Então, se você tem uma autoimagem hoje sua, que você não é merecedora, que você não é capaz, que você não é confiante, que você não merece nada diferente, você pode alterar essa autoimagem, porque foi você que criou essa autoimagem baseado naquilo que você ouve, naquele ambiente que você foi criada, naquele ambiente que desenvolveu com as pessoas que você andam. Então você criou essa autoimagem. E essa autoimagem ela pode ser reconstruída no seu consciente. Você pode reconstruir. Só que para isso você tem que sair da posição de criança, da criança ferida, e para ir posição de adulta. Para você poder modificar a sua autoimagem. Entende?
Então, muitas vezes a gente tem medo porque a gente tem medo de coisas que a gente não sabe, a gente nunca viveu. E aí, se a gente fizer esse ciclo, coragem, aprendizado, repetição, coragem, aprendizado, repetição, a gente vai aumentando a nossa confiança, a gente vai aumentando a nossa autoconfiança, porque a gente viu que é possível. Eu me colocava em várias situações. E quando eu chegava lá, eu falava assim, meu Deus, pra que eu me coloquei nisso daqui? E aí eu achava que era impossível. Tanto que, por exemplo, se você falar pra mim hoje, Daniela, vai fazer uma prova que você precisa se apresentar num concurso que você precisa dar uma aula, eu vou, porque eu já fiz tantos que pra mim não é difícil. E de repente pra você nossa, eu ficar exposto na frente de uma banca, mas por quê? Nos primeiros eu me tremia inteira, eu ficava com dor de barriga, eu suava, eu falei, não vou conseguir, por que eu me coloquei aqui? Mas eu já fiz tantos, que eu já sei mais ou menos como que é, o que eu tenho que falar, qual é o ritmo da aula que eu tenho que dar. Por quê? Porque eu fui ficando cada vez mais confiante. No primeiro eu não fui bem, aí depois eu melhorei, aí eu fui vendo que eu não tava, aí eu fui ficando confiante. Agora, se você de repente falar pra eu fazer uma outra coisa, de repente eu vou falar, isso aí eu não sei, porque eu nunca fiz, então eu não vou ter confiança. É a mesma coisa que você pega uma pessoa que tem medo de dirigir. Pra você é muito fácil dirigir. Você dirige, sobe morro, desce morro, faz isso, faz aquilo. E para outra pessoa, ela morre de medo de fazer isso. Ela morre de medo daquilo. Por quê? Porque são medos que ela tem de perder o controle. Eu não subia morro de jeito nenhum de carro. Porque eu tinha medo de o carro descer para trás e eu ia perder o controle. Por quê? Porque eu queria controlar tudo na minha vida. Eu queria ter o controle de tudo. E se um carro descesse, eu ia perder o controle. Então, inconscientemente eu pensava, e se eu perder o controle? E aí, quando eu trabalhei essa crença em mim, hoje eu subo o morro. E aí, quando eu falo para as pessoas, eu subi o morro, para mim aquilo foi uma vitória tão grande, uma conquista tão grande, eu fiquei maravilhada, parecia que eu tava bêbada de felicidade, porque eu consegui fazer isso, e para você, de repente, isso é muito fácil, mas para mim aquilo era um grande desafio, subir morro, de carro, dirigindo carro. E hoje eu subo o morro todos os dias, mas eu fiquei mais de 10 anos dirigindo e eu não subia. Eu dava uma volta na cidade inteira para não ter que encurtar o caminho. Se eu descesse o morro, eu chegava primeiro, mais rápido. Então, todas essas coisas, gente, são medos que a gente vai criando e aí a gente não avança porque a gente não tem essa coragem. Coragem não significa não ter medo, significa agir com o medo, mas agir com o coração. E aí eu vou aprendendo, e aí eu vou repetindo, e aí eu vou aumentando a minha confiança, e cada vez eu vou ficando mais confiante, e eu vou avançando mais. Mas tudo isso não acontece por causa da nossa autoimagem, da imagem que a gente construiu sobre nós. Então, o que você merece, quais são os seus valores, tudo isso foi a imagem que você foi construindo de você, de que não é possível para você, que você não pode ter mais do que você tem, de que a vida é só isso, que a vida é só pagar boletos, e um dia que você vai morrer. Todo mundo sabe que um dia a gente vai morrer e que a gente também aqui é só não é isso aqui, a gente é muito além disso, a gente é um ser espiritual vivendo uma vida temporariamente humana. Mas a vida ela não é só isso. A gente precisa levar a nossa mensagem. Para isso, a gente precisa de poder pessoal, que é o magnetismo, que é a atração, para que a gente possa atrair boas relações, atrair bons relacionamentos, atrair oportunidades. E aí a gente acessa o campo de infinitas possibilidades. Porque a gente precisa pensar, a gente precisa imaginar, a gente precisa planejar, mas o como não é com a gente. O como é com o universo. Você só precisa saber o próximo passo. Você só precisa saber o que você precisa fazer, o próximo passo. O como que vai desenrolar não é com você, você não tem esse controle. Você tem o controle do próximo passo. Do próximo passo você não consegue prever o que vai acontecer. Você pode imaginar, você pode criar, você pode visualizar, que isso é ótimo, você fazer visualizações. Mas como que vai chegar até lá, não tem como você controlar. Não está dentro do seu controle. Então, como que a gente perde o nosso poder pessoal?
entregando para as outras pessoas, através do quê? De comparação, de inferioridade, pedindo aprovação externa, através de carência, através de necessidades. E o nosso poder pessoal, ele tá ligado à relação que a gente tem com o outro, porque nós somos energia. Então, é a forma que a gente também interpreta a nossa realidade. Então, para quem que você tá dando o seu poder pessoal? Na mão de quem você tá dando o seu poder pessoal? Você sabe na mão de quem você está entregando o seu poder pessoal. Você sabe. E você também sabe o que você precisa fazer. Só que tudo tem um momento, tudo tem um tempo, né? Essa mesma mentorada, ela falou pra mim assim: nossa, eu fiz um curso, ela comprou um curso super caro, é um curso que tem no mercado, que é muito famoso, e ela comprou e ela falou assim: nossa, eu não aprendi tantas coisas que nem eu tô aprendendo com você. Eu falei: não é o problema que sou eu ou aquela pessoa. A pessoa, ela é super competente, mas a sua consciência agora está preparada para entender coisas. Então, muitas vezes a gente investe um dinheiro muito alto em um curso, em alguma coisa, mas a gente ainda não está preparado para isso. E agora a consciência dela está preparada e aí ela falou, tem coisas que você fala que eu falei, nossa, tinha lá naquele curso e eu não aproveitei. Tinha lá naquele curso e eu não aproveitei. Por quê? Porque você não estava preparada ainda para aquele conhecimento. Não é que o curso é ruim, que o mentor é ruim, que nada é ruim. É porque muitas vezes a gente recebe o ouro, mas a gente não sabe fazer a joia com o ouro. Muitas coisas que eu tô falando aqui, tem pessoas que pegam uma palavra do que eu disse aqui e conseguem fazer uma revolução. E tem outras que não vão fazer, mas não é porque elas não são tão inteligentes ou não. É porque não entrou, é porque não estava no momento certo. Porque no momento certo, basta uma palavra que você direciona todo o caminho. Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma terapia e eu não consegui, porque eu queria manter tanto controle, que eu não relaxei. Isso foi bem no começo. Só que a terapeuta me falou uma palavra que eu saí de lá em lágrimas, chorando. Eu falei, ela despertou. Eu nem precisei fazer a terapia, porque eu resisti, porque eu queria manter o controle, eu não queria me entregar, eu queria estar controlando tudo. Só que com uma palavra que ela falou pra mim, me desbloqueou de um jeito, mas me desbloqueou uma coisa que eu precisava. Só que é um processo, a gente precisa ir desbloqueando várias coisas, porque a gente vai formando essas imagens nossas, essas autoimagens. Só que valeu, só que aí poderia outra pessoa ir lá e falar assim, nossa, nem aproveitei, paguei um dinheiro e nem isso, nem aquilo. Mas às vezes, gente, é uma palavra que a pessoa fala que já vale por tudo. Porque era aquilo que você precisava, ela foi naquele ponto que precisava girar. Ela cavocou ali aquela ferida que precisava e que você não estava vendo. Então, muitas vezes, gente, tem coisas que não é o momento ainda. Agora, o que a gente tem que estar atento é aonde a gente está colocando o nosso poder pessoal. Na mão de quem você está entregando o seu poder pessoal, né? Então, você sabe exatamente aonde você está colocando esse poder pessoal? Você sabe exatamente o que você precisa para avançar? Se façam essas perguntas. Eu sei exatamente o que eu preciso para avançar? Foi um pingo no i. Isso aí, Ana, é um pingo no i. Às vezes é um pingo. Às vezes você vai ficar 3 dias numa imersão, 3 dias num curso e um monte de coisa ali foi útil, mas entrou e saiu. E às vezes uma palavra que aquela pessoa falou, nossa, destravou várias coisas. Fez assim, o dominó caiu assim. Sabe quando desce o... Só que aí você, é que nem uma cebola, você vai tirando um monte de coisa, porque você começou a tirar, e cada vez que você vai tirando, você vai indo mais fundo, porque tem coisas que estão superficiais e tem coisas que estão lá embaixo, que estão profundas. Só que tudo é um começo, não é que, ela lembra do que aconteceu, porque ela escuta eu falando, ela falou, olha, isso tinha naquele curso. Só que ali ela pegou só no racional, ela não pegou no sentimento, ela não pegou com o coração.
né? Na semana passada também conversei com uma outra mentora, ela falou assim, agora eu entendi com o coração o que você estava falando, quando você fala que tem coisas que não dá para explicar com a mente, porque a mente que quer o conceito fechado. A mente, ela quer um rótulo, ela quer que você defina tudo para ela e fale, isso significa tal coisa. Só que tem coisas que não dá para descrever com a mente. Tem coisas que são do coração, tem coisas que não dá pra gente descrever com a nossa mente finita. A gente só consegue sentir. E ela falou, agora eu entendi, porque eu já tinha entendido tudo na minha parte mental, mas eu não tinha entendido de sentir isso acontecer. Agora eu senti. Porque é um processo. Porque primeiro você vem aqui pro campo mental e depois ele entra lá. Por isso que quando a gente fala assim, é pensamento, sentimento e ação. Você já sabe isso, mas você não vive isso. Saber é uma coisa, viver é outra. Saber é o conhecimento, mas você transformar conhecimento em sabedoria é você fazer, é você aplicar esse conhecimento. Então, muitas vezes a gente sabe, tem o conhecimento, mas a gente não transformou em sabedoria, que é fazer, que é aplicar. E para aplicar, eu preciso ter coragem para ir. Eu preciso usar o coração para ir. Eu preciso avançar para ir. A Kelly tá aqui, a Kelly tá tendo resultados incríveis aí. E a Kelly era uma pessoa que tava chateada. Nossa, todo mundo tá conseguindo menos eu. Opa, cada um tem o seu processo. E aí, virou uma chave e agora ela tá aí, uma mulher de negócios. Mas poderia que fosse daqui a 1 ano, 2 anos que isso acontecesse, porque é um processo. Só que muitas vezes a gente quer o resultado imediato, a gente quer o resultado na hora, e não é assim, é como se fosse uma plantação, a gente vai plantando e aí a gente fica esperando para aquilo ali desabrochar. Cada um tá num time, cada um tá num tempo. E aí, quando a gente dá esse nosso poder na mão do passado, ou lá no futuro, ou na mão dos governantes, ou na mão do nosso marido, ou na mão dos nossos pais, ou na mão dos nossos filhos, ou na mão dos nossos amigos, ou na mão de alguém das redes sociais, a gente perde o nosso poder, a gente perde o poder de atração, a gente perde o nosso magnetismo, que é essa coisa da gente de conquistar, de vibrar, de atrair oportunidades. Então pense aí na mão de quem está o seu poder pessoal. Na mão de quem? Muitas vezes a gente fica procurando uma técnica, uma ferramenta para resolver. Só que se a gente assumisse essa responsabilidade e assumisse isso de trazer o nosso poder pessoal pra gente, a gente não precisa de técnica, a gente não precisa de ferramenta, a gente não precisa de nada disso. Às vezes eu recebo mensagem, Dani, me dá uma técnica tal para isso, me dá uma técnica tal. Eu tenho várias técnicas, as técnicas elas ajudam, mas a gente também não pode deixar tudo na mão da técnica. E a nossa responsabilidade? E a nossa, o nosso poder? E a nossa responsabilidade? Então, muitas vezes a gente entrega uma mudança na mão de um mentor, na mão do marido, na mão do filho, na mão disso, na mão daquele, para mudar a nossa vida. Só que não adianta. É a gente que precisa se responsabilizar para poder mudar. Eles não vão mudar a nossa vida. Pode ter o melhor mentor, você pode investir no melhor mentor, mas se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Nada vai mudar, não muda, não tem como mudar. Ele pode apresentar as melhores técnicas, as melhores ferramentas, mas se você não aplicar, você coloca o seu poder na mão dele, e você perde o seu poder, e aí você não sabe porque a sua vida não tá dando certo. Porque você joga tudo na mão dele. Você tira tudo seu, toda a sua energia e joga lá. Para que aquela pessoa resolva para você. E ela não vai resolver para você. Ela pode te dar caminho, ela pode te dar uma direção, ela pode te guiar. Mas quem faz a transformação é você. É que nem a pessoa que vem para a mentoria. Eu não vou transformar a vida de ninguém, porque eu não tenho esse poder de transformar a vida de ninguém. Eu só tenho o poder de transformar a minha vida. Eu não vou transformar a vida de ninguém. Eu vou só te guiar no processo. Quem vai transformar é você. E muitas vezes a gente não quer
ter esse trabalho. A gente não quer, a gente quer deixar na mão de outra pessoa. Então, por isso que a live, o tema de hoje é retome o seu poder. Assuma esse seu poder. Para que você possa, transformar a sua vida. Você vai sim pegar as melhores ferramentas, você vai sim fazer exercícios, você vai sim pegar e vendo tudo aquilo que você pode pegar, mas quem vai transformar é você. E quando você tá com essa energia sua, você tem o magnetismo, você tem a atração. Então se pergunte, aonde eu tenho colocado o meu poder pessoal? Na mão de quem eu tenho dado o meu poder pessoal? E retome isso para você. Gente, essa coisa do poder pessoal, ela faz uma grande diferença. Muitas vezes você fica atrás também de aptidões, porque se sucesso é igual ao poder pessoal e poder pessoal é igual atitudes e aptidões, então de repente eu quero ter um negócio. Então eu preciso ter uma atitude, né, uma mentalidade próspera, uma mentalidade empreendedora, mas eu preciso ter algumas aptidões. E aí às vezes você vai só atrás do conteúdo técnico, mas você não consegue sustentar, porque você precisa da mentalidade, você precisa da atitude. É a mesma coisa que você sabe tudo que você precisa fazer para emagrecer, mas por que você não consegue sustentar uma vida saudável? Porque são atitudes que você não tem. Você tem aptidões, você sabe tudo que precisa fazer, tudo que você precisa comprar, tudo que você precisa exercitar. Você sabe isso, mas você não consegue manter a atitude, o comportamento, os hábitos. Então, para isso, a gente precisa de consistência, constância. E muitas vezes a gente não quer, porque dá trabalho. Dá trabalho. A vida ela não precisa ser dura, mas você precisa ter consistência, você precisa ter congruência. Você precisa fazer 1% todo dia, 1% todo dia, 1% todo dia, 1% todo dia. Não é 50% todo dia, é 1% todo dia. Até porque se você começa com muita sede ao pote, você cai na fadiga do hábito. Você cai numa fadiga do hábito, aí você cansa, você nunca mais quer ver aquilo. Eu fazia muito isso quando eu estava estudando. E às vezes eu ficava estudando horas e horas e horas. Aí quando eu ia lá no concurso e passava, eu não queria ver estudo por um bom tempo. Não quero mais ver mais estudo, não vou estudar mais, não vou estudar nunca mais. Daqui a pouco eu já estava estudando de novo. Mas eu ficava com... Se eu olhava para os livros, aquilo já me dava até um enjoo. Porque eu ficava tão louca naquilo ali, eu tenho que estudar. Eu ficava horas e horas, às vezes ficava 10 horas, 12 horas estudando. E aí depois eu pegava enjoo só de olhar, eu não podia olhar para os livros por um mês, eu nem arrumava. Aí eu fui lá, aí tava tudo bagunçado que eu fui fazer a prova. Eu ficava um tempo sem mexer naquilo, eu não conseguia nem mexer para arrumar os livros, porque aquilo já me dava um enjoo, de tanto que eu atolei um negócio ali. Então, gente, qual que é a mensagem de hoje? Aonde eu tô colocando o meu poder pessoal? Na mão de quem eu tô entregando o meu poder pessoal? Retorne o seu poder. Traga para você. Traga esse poder para você. Essa live é uma live curta, que é para você pensar sobre isso, aonde você está deixando o seu poder pessoal, que aptidões que você precisa ter, que atitudes você precisa ter e fazer esse caminho. Coragem, aprendizado, repetição. Coragem, aprendizado, repetição, para que você vá fortalecendo sua autoconfiança, cada vez você vai ficando mais confiante, você vai avançando mais, porque tudo isso está ligado à forma que você interpreta a vida, a percepção que você tem, ok? Espero que esse tema tenha contribuído com você.